Bem-vindos ao Todaki Dojo, Hajimari. Hoje vamos para a segunda parte da Anatomia dos Servos. Se você chegou no canal agora, vá para o link na descrição do vídeo para ver o vídeo anterior, porque eu vou usar referências ao vídeo passado e eu não quero que você fique perdido. Então eu vou esperar aqui um minutinho para que você possa ir lá, pausar esse vídeo e ver o outro. Foi? Ótimo, vamos começar. Importante. Algumas das informações aqui nesse vídeo estão associadas apenas aos universos normais de Fate, e não com o universo Fate Extra, pois lá é um mundo virtual, e as regras de lá são tanto quanto diferentes. E eu não vou explicar os dois mundos aqui, porque senão a coisa vai ficar confusa. Tendo feito esse disclaimer, vamos para o que importa. Vamos falar rapidamente sobre o Trono dos Heróis primeiro, pois algumas informações sobre o trono são importantes para vocês saberem sobre o corpo dos servos. O Trono dos Heróis é uma localização além do tempo, espaço e o mundo. Ele é um local onde grandes indivíduos da história humana, especialmente aqueles conhecidos pelas massas, que marcaram a história da humanidade, residem. Não é deixado claro o que ocorre no Trono dos Heróis, como ele é ou o que ocorre lá dentro. Não temos muitas informações sobre quase nada do Trono dos Heróis, para falar a verdade. Apenas sabemos que a alma dos verdadeiros espíritos heróicos, a sua totalidade, existe lá. Embora alguns espíritos heróicos possam ser invocados como contra-guardiões, aqueles que possuem divindade ou são adorados pelas massas a certo nível, raramente serão chamados como soldados como contra-guardiões, a menos que eles tenham realizado algum contrato com o planeta primeiro. Aparições e anti-heróis não existem no Trono dos Heróis, e raramente serão convocados como contra-guardiões, enquanto Phantoms, espíritos singulares da história humana, ou de lenda, mas que não possuem renome ou habilidade suficiente para se manifestarem, existem no limiar do Trono dos Heróis, e dificilmente serão invocados, por qualquer razão. Alguns podem até se manifestar como servos das sombras, sob circunstâncias muito específicas, geralmente associado com servos próximos. De acordo com Merlin, espíritos heróicos e contra-guardiões são forças distintas que servem à Alaya, a vontade coletiva e inconsciente da humanidade para evitar a extinção. Os espíritos heróicos são selecionados como as esperanças da humanidade, enquanto os contra-guardiões são selecionados pelo desespero da humanidade. Indiferente da classificação, ambos, espíritos heróicos e contra-guardiões, são manifestações da contra-força, de Alaya, que decide proteger a humanidade. Para entrar no Trono dos Heróis, é necessário que um humano, ou outra criatura próxima, tenha seus feitos e habilidades reconhecidos pelas massas. Logo, se um indivíduo particular da história que realizou grandes feitos morreu sem que ninguém reconhecesse seus feitos, então esse indivíduo vai acabar como um Phantom, ou retornar para o ciclo de reencarnação, ou ficar aos cuidados de uma deusa da morte, se ainda estiver ativa. Em resumo, o Trono dos Heróis é o local que armazena todas as informações que compõem espíritos heróicos. Porém, ele dificilmente mantém informação sobre Foreigners, que se manifestam com o poder dos deuses de fora, como Cthulhu, Nyarlathotep e etc. Esses são invocados pela Chaldeia, pois o sistema de invocação da Chaldeia é diferente do sistema do Cálice. Um dia eu explico. É importante salientar também que durante a invocação de um espírito heróico, como servo, apenas algumas informações são copiadas do original, que existe no Trono dos Heróis, e passadas para o servo. Como os servos são cópias dos espíritos heróicos, é possível invocar o mesmo espírito heróico múltiplas vezes, até mesmo na mesma classe. Porém, como algumas informações do original podem variar, e dada a natureza do Trono dos Heróis de não existir no tempo, espaço e no mundo, não seria impossível, por exemplo, invocar o Skander na Primeira Guerra do Cálice e ele ter memórias do Velvet, que participou da Quarta. De forma oposta, seria possível invocar a Jen logo após o evento de Apócrifa e ela não ter qualquer memória dos eventos. Curiosamente, também é possível que servos que deixem o mundo físico com alguma posse que eles carregaram de lá, levem as informações dessa posse para o Trono dos Heróis consigo. Um exemplo disso é o leão de pelúcia da Artúria, que Shirou deu para ela, que, depois de voltar para o Trono dos Heróis, entre aspas, pode ser materializado com ela novamente no futuro. Tendo terminado isso, vamos começar com a parte que todos estão interessados, o corpo dos servos.
Os corpos dos servos são compostos de éter. O éter é, resumidamente, o quinto elemento do nasoverso, junto do fogo, água, ar e terra. Éter é um elemento particular dentro do nasoverso, pois ele é invisível a olho nu, mesmo para magos. Ele só aparece quando a sua energia é combinada com alguma outra energia, seja ela física, espiritual ou conceitual. O corpo de um servo é a combinação do elemento éter e as informações extraídas do trono dos heróis, que devem se encaixar dentro de uma classe pré-definida durante a sua invocação. Com isso, um servo só pode se manifestar se as informações necessárias do trono baterem com a classe pré-existente. Exemplo: Kushunlai possui habilidades físicas e mágicas para se manifestar em todas as 7 classes. Ele possui conhecimentos mágicos, o que permite ele se tornar um caster. Ele tem uma lança mágica, logo ele pode ser um lancer. Ele tem uma espada mágica, então ele pode ser um saber. A lança dele pode ser arremessada, como um poderoso fantasma nobre, então ele pode ser um archer. Ele tem uma carruagem com cavalos com nome, o que permite ele manifestar-se como rider. Ele já assassinou pessoas no passado, então ele pode ser um assassin. E é claro, quando ele luta, ele pode entrar num frenesi de combate, que só se acalma quando ele mergulha a cabeça em vários barris de água. Então ele pode ser um berserker, sem ser o Walter. Por outro lado, espíritos heróicos são muito especializados em uma única coisa, como os Hassans, raramente são invocados em qualquer outra classe, senão assassin. Enquanto o corpo de um servo é materializado, ele vai se manifestar usando algumas informações do espírito heróico dentro do trono e algumas anedotas associadas a ele como espírito heróico, reconhecido pelas massas. Então, enquanto Vlad é um humano que existe no trono dos heróis e não possui vampirismo, ao ser invocado, a associação de Vlad com o vampiro Drácula se manifesta durante sua invocação e ele adquire as habilidades vampíricas que todos conhecemos. O mesmo pode ocorrer com outras características positivas e negativas. Por exemplo, Okita no nasoverso não morreu de tuberculose. Porém, como as massas acreditam que ela veio a falecer por conta dessa doença, ela se manifesta com uma habilidade de constituição fraca. Indivíduos que são associados com monstros tendem a surgir com a habilidade monstro inocente, e por aí vai. O corpo de um servo pode variar de aparecer em seus anos dourados, quando ela estava em seu auge, ou aparecer em algum momento que corresponda às habilidades de sua classe. Gilgamesh normalmente vai se manifestar em seus anos dourados, arrogante e presunçoso. Porém, como caster, ele vai se manifestar em seus últimos dias, como um rei sábio. Li Xuan é outro servo que se manifesta em idades diferentes. Ele pode vir jovem com um físico mais resistente e capacitado, ou velho com uma técnica muito mais refinada, porém um corpo relativamente mais fraco. A manifestação de um corpo fora de seus anos dourados também pode ocorrer devido a maldições ou alguma fixação que o espírito heróico tenha por um período de sua vida. Habilidades como o encanto da loucura, poluição mental e, obviamente, monstros inocentes também podem alterar a aparência de um espírito heróico. Apesar dos efeitos que o conhecimento das massas podem provocar em um espírito heróico, algumas coisas não irão mudar. Enquanto Arthur é reconhecida como um homem pelas massas, ela ainda vai se manifestar como uma mulher. Embora as massas acreditem que Skander é baixinho, ele se manifesta ainda em seus gloriosos 2 metros de altura. Tendo tirado a aparência do caminho, vamos falar sobre o funcionamento do corpo. O corpo de éter de um servo é obviamente mágico. Embora um servo não ganhe energia mágica por respirar oxigênio, ele ainda precisa de oxigênio. Ele faz com que o sistema mágico de seu corpo circule naturalmente. Se ele for privado de oxigênio por qualquer razão que seja, esse ciclo de energia mágica vai começar a falhar, e isso pode levar à sua morte. Enquanto observado internamente, o corpo de um espírito heróico se assemelha a um humano comum. Existem algumas diferenças, no entanto. A primeira é que seu núcleo espiritual encontra-se no seu coração, que também pode ser chamado de Saint Graph. Eu vou ficar chamando só de núcleo, ok? Esse coração do servo é um dos maiores pontos fracos que ele tem. A maioria dos servos morrerá no momento que tiver o seu núcleo destruído. Devido a isso, servos com a habilidade de destruir o coração rapidamente, como Kushulain ou Hassan do Braço Amaldiçoado, são considerados servos extremamente perigosos de se enfrentar, mesmo que seu oponente seja muito superior a eles. A cabeça também pode ser um ponto fraco considerável. Provocar a decapitação de um servo geralmente provoca sua morte. Apenas alguns servos muito resilientes, geralmente com habilidade de continuação de batalha, são capazes de sobreviver sem a cabeça,
e até mesmo colocá-la de volta em alguns casos. O sangue de um espírito heróico derramado não é sangue de verdade, e sim mana concentrada do que vem do seu Scientigraphic, ou, se preferir, do núcleo. E de forma alguma ela deve ser usada em outros humanos. Se por acaso o sangue, entre aspas, de um servo entrar no fluxo sanguíneo de um humano, sem um preparativo apropriado, ele pode causar efeitos colaterais intensos. De forma similar, membros removidos de servos continuam a existir no mundo enquanto o espírito heróico estiver vivo, e eles podem recolocar o membro de volta no lugar sem muitos problemas. Caso o membro removido, no entanto, encontre uma outra fonte de energia, ele vai continuar existindo no mundo, mesmo que o servo tenha desaparecido, como ocorreu com o braço do Archer transplantado no Shirou, ou o coração do Siegfried no Zig. Para a maioria dos servos, o corpo de éter é permanente e não sofrerá qualquer mudança com a passagem do tempo. Exercícios vão apenas gerar suor, mas não vão gerar nenhuma massa física. De forma similar, comer em excesso não vai aumentar o peso do servo. Como deve saber, servos possuem a habilidade de manifestar seus corpos físicos e espiritualmente. A mera materialização do corpo de um servo consome mana, e dessa forma a maioria dos mestres, numa guerra do cálice, preferem evitar que o servo fique na forma física, especialmente berserkers, que consomem bem mais energia. Agora, a pergunta que não quer calar: servos podem engravidar? A resposta é não! E sim! Ok, vamos por partes. O corpo de éter de um servo pode realizar as funções normais do corpo humano. Ele pode suar, ele pode digerir comida, que geralmente vira um pouco de energia mágica. E, teoricamente, ele pode até usar o banheiro. Em situações normais, intercurso sexual com um servo e seu mestre, ou qualquer outro humano, só vai gerar transferência de mana, indiferente do sexo. Porém, seria possível, por meio de intercurso recreativo, engravidar ou ser engravidado por um servo? Bem, no universo de Fate Hacking, existe pelo menos um caso de criança nascida da união de um servo e um humano, a assim chamada semi-servo Erice Utsumi. Enquanto as origens de seu nascimento são ainda desconhecidas, pelo menos no universo de Hacking, é entendido que é possível sim servos e humanos terem filhos. Enquanto não é certo que as regras do Hacking se manifestem em outras realidades paralelas, existem alguns meios de engravidar ou ser engravidado de servo de forma legítima. A primeira é a mais óbvia, que é o servo conseguindo um corpo físico real. Tal como ocorreu com Gilgamesh no final de Fate Zero, ele ganha um corpo humano, por assim dizer. Ele ainda precisava de uma âncora, de energia mágica para lutar, mas o corpo de Gilgamesh era essencialmente humano. E como tal, ele poderia, se viesse a ter intercurso com uma mulher, engravidá-la. De forma oposta, seria possível engravidar uma serva que passasse pelo mesmo processo que o Gilgamesh. Provavelmente seria melhor que ela não entrasse no modo espiritual enquanto estivesse grávida, só por garantia. O segundo seria por realizar um ritual especializado para tal. Seria possível para um mago que tem habilidades muito específicas engravidar ou ser engravidado por um servo usando rituais mágicos. No entanto, neste caso, o sexo poderia ser apenas opcional. O terceiro é literalmente o que ocorre numa série de quadrinhos Jalter Mamã, onde nessa série temos o Cálice Sagrado realizando o desejo de Fujimaru de engravidar a Jalter. Enquanto o quadrinho faz de graça com essa ideia, a verdade é que essa é uma ideia possível. O Cálice seria capaz de fazer isso desde que o mestre tivesse a ideia de como funciona engravidar um servo. Então, funciona também. Mas é claro, isso é bem parecido com a segunda opção, onde provavelmente sexo não é necessário. Agora que expliquei sobre os detalhes do corpo de um servo, vamos para outro assunto. Variantes de servos. Para jogadores de Fate Go, você já deve ter lido em algum lugar a descrição de servos como pseudo-servos, demi-servos e etc. Bem, hoje eu vou explicar a maioria deles, espero. Vamos começar com o demi-servo, ou demi-servant. Ele surge quando um humano recebe o Scientigraphic de um espírito heróico em seu corpo. E assim, o humano pode agir como servo, adquirindo parte de sua força, habilidade e fantasma nobre. Enquanto durante a primeira união o espírito heróico continue a residir no interior do corpo do demi-servante, o mesmo geralmente possui um controle limitado sobre o corpo humano, adquirindo controle total apenas quando a mente humana está inconsciente.
O corpo humano, de forma inata, não adquire a força e as capacidades físicas do servo. Para manifestar as capacidades físicas do espírito heróico, é necessário despertar, entre aspas, o espírito heróico dentro de si, onde ele vai se armar com as roupas e a armadura do espírito heróico dentro de si. Apenas nesta forma os parâmetros do indivíduo vão se assemelhar a de um servo, e ele poderá usar as habilidades de combate e as habilidades especiais e fantasma nobre do espírito heróico que ele tem dentro dele. O demi-servo pode realizar um contrato com o mestre, e nesse caso ele adquire mana extra do mesmo modo como outros servos, podendo assim auxiliar no consumo de energia para usar as habilidades e fantasma nobre. Porém, diferente de servos normais, o demi-servo não precisa de um mestre, pois seu corpo gera mana naturalmente e ele já serve como âncora para o espírito heróico dentro dele. Enquanto espíritos heróicos podem residir por tempo indeterminado no corpo humano, ele também pode deixá-lo a qualquer momento e retornar ao trono dos heróis. Nesse caso, a manifestação da força do servo que o deixou é mais difícil. Assim, o demi-servo, por mais que ainda é capaz de usar as habilidades do servo, tem maior dificuldade para usar essas habilidades e consome muito mais energia. Então, geralmente, ele vai precisar de alguma forma de equipamento extra para continuar lutando a nível de servo. A Jaldea realizou vários experimentos com o objetivo de criar demi-servos para realizar reshift, já que teria sido mais fácil controlar humanos artificiais a servos que têm egos fortes e personalidades distintas. Infelizmente, a maioria das tentativas acabaram em fracasso, fosse pela rejeição do corpo ou pelo espírito heróico não cooperar. Apenas Mashu sobreviveu ao processo, ao unir-se com Galahad. Obviamente, Mashu é um dos principais exemplos de demi-servo. Rin Tozaka e Rani VIII, em Fate Extra Last Encore, podem ser consideradas demi-servos também. Embora não devam ser classificados como demi-servos, Zig, Grey e Shirou durante Heaven's Feel são existências que se assemelham a demi-servos. Pseudo-servos, ou pseudo-servantes, são similares aos demi-servos em conceito, porém podem ser considerados o oposto do mesmo. Pseudo-servos são espíritos heróicos que se manifestam sobre o corpo de um humano. Meio vago, deixe-me explicar então de outra forma. Pseudo-servos são o resultado de um espírito heróico, ou espírito divino, que é incapaz de se materializar de forma física, normalmente por incapacidade do sistema de invocação. Nesse caso, eles selecionam um corpo humano compatível como recipiente. O resultado final não pode ser chamado de nenhum dos dois indivíduos, mas sim uma combinação dos dois, onde o servo pode manifestar habilidades não possuídas por ele, mas sim pelo seu corpo. Os pensamentos e personalidades geralmente vão refletir mais o corpo, recipiente, ao espírito heróico dentro dele. Porém, não é normal que espíritos heróicos forneçam total controle à personalidade do corpo, como é o caso do Velvet. Em alguns casos, é possível que a força de vontade do corpo supere a do espírito. Mas no caso de espíritos divinos, é mais comum que a personalidade humana fique selada dentro dele. O espírito divino ainda sofre com algumas influências da personalidade do corpo. Então, invariavelmente, o normal é dizer que um pseudo-servo é a combinação de um espírito heróico e de um humano. Uma fusão perfeita, quase. Como pseudo-servos geralmente são invocados usando o corpo de indivíduos que morreram, ou pelo menos que têm alguma ligação com a Guerra do Cálice, direta ou indiretamente, pseudo-servos possuem dois centigraphs, o humano e o espiritual. E graças a isso, é possível separar o núcleo espiritual do corpo. Nesse caso, a capacidade do corpo se torna humana, não tendo mais os parâmetros de um servo. E fica extremamente difícil identificar o pseudo-servo como sendo um servo. Por conta disso, o centigraph espiritual pode ser passado para outro corpo que também possa recebê-lo. Isso acontece especialmente no evento do Fate Zero, de Collab, quando o Velvet servo passa o seu núcleo de Zhugliang para o Velvet humano. Nem todos os pseudo-servos, no entanto, são humanos possuídos por espíritos heróicos. Alguns pseudo-servos são manifestação de si próprio. Tanto Shikryugi quanto Fujino Asagami são exemplos de pseudo-servo que são manifestações de si. Também pode ser considerado o pseudo-servos a Jan durante Fate Apócrifa, pois ela está usando o corpo da Letícia. A Iris Vel durante o final de Fate Zero, porque ela basicamente é possuída pelo Angra. E, novamente, o Angra possui o corpo do Shirou durante o Fate Hollow Ataraxia. High Servant, ou Alto Servo.
Geralmente são alter egos compostos de múltiplos espíritos, geralmente de mitos diferentes, mas com alguma base em comum. Enquanto a criação e surgimento de altos servos sejam mais comuns no ambiente virtual da Mooncell, que possui acesso e melhor capacidade de alterar o sistema de invocação e de alteração do Scientigraphic, ele também pode ocorrer por ocasiões extraordinárias ou por um amplo conhecimento mágico. A maioria dos alter egos são compostos de pelo menos 3 ou mais entidades. Embora o alto servo seja poderoso graças ao Scientigraphic que ele carrega, o alter ego não é capaz de usar toda a capacidade dos aspectos que ele carrega dentro do seu Scientigraphic. Ainda assim, você não deve considerá-los fracos só porque ele não consegue usar todo o poder de cada um deles. Afinal, uma entidade como King Proteia pode se tornar praticamente invencível. Quase servante, ou semi-servante, ou ainda semi-servo. É o nome dado a filhos de humano com servo, como mencionei anteriormente. Não é certo o meio que eles nascem. Porém, é certo que a capacidade física rivaliza com a dos servos. No caso de Erice, em Fate Go, ela tem acesso a uma variedade de habilidades da sua mãe e ao fantasma nobre da mesma. Dada a quantidade limitada de informações, não é certo dizer que os semi-servos são capazes de usar o poder máximo do fantasma nobre de seus pais. Porém, a manifestação e o uso dele é possível. Por fim, Grandes Servantes, ou Grandes Servos. O objetivo do ritual era invocar 7 grandes servos para derrotar um grande inimigo. Esse ritual mais tarde foi alterado e deu origem à Guerra do Cálice Sagrado, onde 7 servos lutam entre si. De acordo com Andersen, o Scientigraphic de um grande servo é superior ao de um servo comum. Com isso, eles são mais capacitados a usar melhor a energia mágica que possuem, eles têm mais resiliência do que servos normais e possuem uma quantidade de mana considerada ilimitada, já que a energia vem diretamente do planeta. Porém, no que diz respeito ao rank deles entre os espíritos heróicos, não é correto dizer que um grande servo é mais forte ou superior a um servo normal. As qualificações para ser um grande servo são variadas, porém é necessário que o espírito heróico seja reconhecido como o maior de sua era. Ou seja, entre as anedotas associadas ao espírito heróico, é necessário que ele seja reconhecido como o melhor dentro de sua classe. Logo, mesmo que Orion abertamente admita que em uma luta mano a mano com Heracles é o superior entre eles, a fama de Orion como o maior arqueiro da mitologia grega é superior à de Heracles, então ele acabou se tornando o Grand Archer. Todas as classes são de Grand Assassin possuem múltiplos candidatos. Tanto Salomão quanto Merlin e Gilgamesh podem pegar o cargo de Grand Caster. A seleção final vai depender unicamente do problema a ser resolvido. Alguns grandes servos precisam de alguma forma de pré-requisito para existir. O Grand Caster foi dito que precisa de uma alta clarividência para ser invocado. Enquanto normalmente espíritos divinos não possam ser invocados na classe Gran, Romulus Quirinus foi capaz de adquirir essa qualidade por sua forte ligação com a humanidade, e assim tornou-se Gran Lancer. Pois, enquanto a maioria dos deuses governam forças elementais da natureza, Romulus Quirinus está associado diretamente ao povo de Roma, e não a elementos extraordinários do planeta. Apesar do grande poder que adquirem, um grande servo não pode realizar ações por conta própria. Ele deve estar a serviço da contra-força. Se ele agir dessa forma independente, por exemplo, unir forças com a Chaldeia, então seu título será removido dele. Porém, o poder que ele tem só vai ser removido após ele cometer o ato. Uma vez que ele realize o feito como grande servo, ele deixará de ser um grande servo e vai ter o Scientigraphic normal. E apenas porque a Wicca classifica como tal, Class Card. Essas cartas de tamanho de uma carta de tarô que existem no universo da Ilia, de Garota Mágica, carregam todas as informações que normalmente são usadas de um espírito heróico como servo, e selam parte do poder dele dentro da carta. Dessa forma, podemos dizer que a própria carta é o espírito heróico. Extrair o poder selado de dentro da carta permite manifestar o fantasma nobre em um Mystic Code ou manifestar o poder da carta dentro do mago, transcrevendo parte do poder do servo no seu possuidor, conferindo habilidades e o armamento do espírito heróico. A Wicca diz que entre todas as cartas, a de Assassin é a única, pois ela, como acontece na Guerra do Cálice Sagrado de Fuyuki, ela não está associada a um assassino, mas associado ao Hassan, e dessa forma ela pode ser usada para manifestar qualquer um dos 19 líderes Hassans.
Enquanto as cartas estão sob posse de alguém, elas se mantêm essencialmente inertes. Porém, soltas, elas irão absorver a energia mágica de seu entorno e eventualmente se manifestar como servos enegrecidos. Essas manifestações não possuem razão e eles geram um mundo espelho que não pode ser visto por humanos comuns. O núcleo do servo enegrecido é a carta. Como o objetivo inato da carta não era gerar esse servo, tanto os parâmetros do servo caem entre 1 a 2 ranks, como o seu fantasma nobre também sofre essa mesma penalidade. Esses servos possuem habilidade e instinto de luta, porém são muito mais fracos que suas versões normais, como bonecos sem vontade lutando apenas imitando o original. E por hoje é isso. Provavelmente vai ter que sair uma parte 3 para detalhes futuros, mas esse realmente vou deixar para depois, e se vocês realmente quiserem saber mais coisas do corpo dos servos. Por hora, isso é tudo que eu tenho para dizer. Até a próxima vez e... see ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá, vi.